amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado, Jesus, porque nos concede essa oportunidade de estarmos mais uma vez diante desse culto online e também diante dos meus amados, queridos, companheiros e irmãos em Jesus Cristo. Deus tem nos ajudado até aqui, tem nos abençoado, tem nos dado força e creio que as nossas vitalidades, naturalmente, elas vêm do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu creio que nós haveremos mais uma vez de estar ouvindo a palavra de Deus e eu também aqui aprendendo com os nossos amados irmãos, companheiros e companheiras em Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça para que assim possamos acompanhar o culto desta noite, desta palavra, e assim então possamos ter mais e mais uma maturação segundo a graça e a vontade e a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente nessa palavra. Peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que possa estar devidamente aqui, convicto da sua fé e prestando atenção em tudo quanto o Senhor vai falar, além daquilo que já tem falado pela boca dos meus amados irmãos, companheiros santos em Cristo, que ora participaram nesta noite de uma forma direta ou indireta deste culto ao qual fazemos para o fortalecimento e também o crescimento do reino de Deus, amém? Vamos então aos escritos sagrados, o livro do profeta Isaías. Eu vou ler no capítulo 57, vou ler do verso 14 até o verso 21, em nome de Jesus, amém? Vamos então à Escritura Sagrada em nome de Jesus. O texto é a mensagem de paz para os arrependidos. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito se definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos, os ímpios, são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Altíssimo e Eterno Deus, que misericordiosamente nos concede nesta noite um culto de adoração, engrandecimento e exaltação ao Senhor. A palavra desta noite, ela visa aumentar a nossa convicção diante da única fonte de vida que poderá nos trazer o descanso, a alegria e a paz, que é a palavra de Deus. Então, quando olhamos a palavra do Senhor, vemos então a citação da direção gloriosa que nos é dada através do Espírito Santo, para que nós possamos assim digerir as sagradas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz na sua Escritura: e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Passaram-se mais de 2000 anos e nós temos visto então a grandeza da glória, da declaração, da aclamação daquele glorioso e eterno Salvador que caminhou sobre a face da terra, encarnado numa vida humana. Temos então o grande prazer de ver que não se cumpriu apenas esta palavra em dizer: e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como outras mais
pregações e também outras profecias que têm se dado em nosso meio. Deus tem nos trazido nesta hora o devido entendimento de que o único lugar de descanso e convicção de uma vida eterna que nós temos é exatamente na palavra de Deus. É bem verdade que já houveram e continuam ocorrendo outros homens, outros peregrinos do mundo contemporâneo, terreno temporal, que tentam até mesmo iludir e persuadir homens como se houvessem a possibilidade de novos caminhos e de novos endereços, atraídos assim para um entretenimento ou coisa semelhante, para uma solução em que o homem possa se desviar, definitivamente das Escrituras Sagradas. Mas não há nenhum caminho que na verdade seja um caminho definitivo, soberano e eterno, senão um caminho escriturado da palavra de Deus. Quando nós olhamos assim para uma introdução desta palavra, ao qual eu estou trazendo, nós observamos que muitos homens, observei nos últimos tempos, que havia alguns homens que há 10 anos estavam aqui persuadindo de uma forma muito maléfica, muito abominável, muito execrável os caminhos do Senhor. Todavia, aqueles que assim observavam a eles, imaginavam que não somente um ou muitos daqueles grupos políticos que aqui estavam iriam enfatizar algo de uma forma delirante e o mundo então iria para outro caminho. Todavia, nós vemos que eles já foram retirados e como nada lançavam aqui coisas terríveis, terrenas, temporais, para que agredisse não só o reino de Deus, mas também os santos que aqui caminham confiados na sua sagrada palavra. E quando eu me lembro então daquele homem, daquele jovem que aqui tentava persuadir juntamente com a sua equipe de homens, na verdade destruidores e pensativos, que iriam ocorrer de uma forma gloriosa as suas ideias, insanas, maléficas e vis, de repente já se foram, esquecemos deles, como tudo aquilo que já se passou na nossa vida. Foram levados pelo vento de Deus, foram levados para o esquecimento de Deus, e muitos assim deles, ninguém nem sabe onde se encontram, o que fazem nesse momento. O que eu quero trazer nesta noite é a palavra de Deus de uma forma gloriosa, para que você descanse nela, eu descanse nela, e todos nós venhamos a descansar na palavra de Deus, com um único caminho, ao qual Jesus Cristo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra que já foi pregada inúmeras vezes, mas às vezes, como assim esmiuçamos a penha, o ponteiro diante da penha, nós temos que esmiuçar a palavra de Deus na vida dos meus amados irmãos, para que você possa ter a convicta, o convicto pensamento de que esse é o único caminho de descanso, esse é o único caminho de salvação, que ainda que inúmeros homens já tenham persuadido várias e outras gerações, não chegaram a lugar algum. Por quê? Porque a palavra de Deus continua firme, sólida, soberana e eterna para sempre. Quem crê e assim pode me acompanhar nesse pensamento, diga glória a Deus, diga aleluia. Por quê, irmãos? Porque nós temos visto inúmeras outras gerações de homens que se levantaram como ícones das gerações, como assim dirigentes de muitos movimentos, para trazer novidades ao mundo, para trazer algum entretenimento, alguma novidade que o homem pudesse se apegar, como de outras centenas de milhares de novidades, mas nenhuma delas traz descanso, nenhuma delas, na verdade, traz a salvação, nenhuma delas traz a segurança, ao qual a palavra de Deus, ministrada em nossos meios, nossos corações, nossa alma, vivifica o nosso espírito e nos dá solidez, para que nós possamos ser combatentes de Deus, servos de Deus, assim com convicta a fé em Cristo, e possamos então ter a solidez do mundo espiritual de Deus, ao qual é dada pelo seu poder e pela fé, pela graça que os seus santos assim têm aspirado conforme os ensinamentos da Escritura Sagrada. O que eu quero trazer nesta noite é uma inequívoca palavra, ao qual o Senhor nos dá como direção, para que todos nós possamos assim nos alimentarmos diante de uma gloriosa palavra e não sairmos daqui de maneira alguma como se estivéssemos dentro de um processo religioso, frio, morto, vazio ou coisa semelhante, mas estamos aqui vivificando os nossos caminhos, as nossas veredas, para que cada um de nós tenha devidamente aceso, assim convicto, os neurônios, as caixas cranianas, que é o que estamos diante desse movimento do culto
online, para que você esteja convicto que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim como um dia separou um povo no passado diante de outras gerações, um povo sofrido, mas lavado e remido com o sangue de Cristo, persevera e assim permanece até o dia de hoje. Assim também são os seus santos como nós, que fomos separados diante da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, e outros santos desconhecidos, e outros homens, pastores anônimos, que têm pastoreado rebanhos acerca da vontade de Deus, e têm os conduzido, não mais na vossa vontade humana da carne perversa, para que assim possam se perder, mas sim na vontade do Senhor. Que Deus nos dê graça, para que através da abertura dessa palavra gloriosa, nós possamos estar acesos, nós possamos estar firmemente pautados na verdade de Deus, que tem nos auxiliado até o presente momento. Vamos então ao primeiro versículo, em nome de Jesus. Diz assim a Escritura Sagrada: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que nós observamos aqui nessa palavra é que nós devemos persuadir na palavra, na oração e no partir do pão, de uma forma convicta, na pessoa soberana de Jesus Cristo, que trouxe glória gloriosa, assim como foi, na verdade, apresentado como Cordeiro de Deus. Então nós vemos que outras coisas, na verdade, obstruíam o caminho da salvação, e de repente nasce então o caminho definitivo da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele está dizendo no texto: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. É bem verdade que haviam inúmeros tropeços, inúmeras situações de obstáculos, quase que impossíveis de serem, na verdade, destruídos, mas quando nós vemos a palavra, ele diz: tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então nós cremos que haverá de sair não só a idolatria, não só a religiosidade, a frieza, como todas as contestações humanas acerca de pensamentos ao qual, na verdade, dificultam o povo que crê e confia no Senhor. A Escritura Sagrada mostra que ele diz: tirai os tropeços do caminho do meu povo. E eu creio que nesta noite outros tropeços haverão de sair da sua alma, do seu pensamento, do seu corpo, do seu espírito, porque Deus está falando de tropeços. Tropeços são coisas que obstruem o caminho de Deus dentro da nossa vida. E nós estamos aqui cansados inutilmente às vezes de falar de alguns assuntos, porque não temos visto o progresso. Todavia diz a palavra de Deus nesta noite que Ele há de intervir de forma que nós possamos então tomar uma posição adequada segundo o reino de Deus e não a conveniência humana, como muitos pensam que assim se dê. Nós vemos aqui que ele diz: tirai o tropeço, tirai os tropeços do caminho do meu povo. É tudo aquilo que impede, irmãos, que nós possamos seguir um caminho olhando para os altos céus, confiados no reino de Deus, em toda a sublimidade que há na sua gigantesca e majestosa obra, e assim nós vamos também digerir nesta noite, segundo a palavra de Deus. Esse segundo texto, verso 15, é muito rico, é muito glorioso, e eu gostaria que você se deleitasse nessa palavra de forma gloriosa, para que a sua alma, seu corpo, seu espírito possa ser levada e ser levado a uma fé e uma convicção muito grandiosa. Observe o que está dizendo no texto sagrado, no verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós observamos aqui, irmãos, que há uma declaração por parte da boca de Deus, que Ele habita no coração dos contritos e também dos abatidos, ou seja, o reino de Deus que está no mais alto, elevado, sublime. Ele diz que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Então ele está declarando que habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele está querendo dizer que habita com aqueles que fazem da sua vida a extensão do reino de Deus em nossos corações. Quem está entendendo dessa palavra, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Por quê, irmãos? Nós temos aqui um Deus que compartilha
a sua glória e seu poder diante de uma radiação para as nossas vidas. Ele não quer dizer que traz a glória para dentro da nossa vida, mas o fato de nós termos assim declarado pela boca de Deus que Ele, na verdade, Ele habita no coração do contrito para vivificar as suas lutas e as suas dores. Ele está dizendo aqui, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então nós sabemos que em muitas ocasiões estamos contritos, estamos na verdade abatidos, estamos doloridos, estamos possuídos de uma dor, de uma aflição, de uma angústia, de uma dificuldade, porque à vista caminhamos no mundo espiritual, invisível de Deus pela fé, e em muitas ocasiões nós somos alvejados, entristecidos, amuados por causa das nossas incapacidades, infidelidades e consequências que nos levam a alguma transgressão, a alguma iniquidade. Então ficamos doloridos e ficamos abatidos, porque não deveríamos nunca pensar ou até mesmo imaginar ou executar tais coisas. Todavia elas vieram a se materializar entre nós, e ele está dizendo aqui que habita no coração dos contritos, dos abatidos, para os vivificar. Por quê? Porque nós sabemos que diante de uma luta nós podemos entrar naturalmente no caminho do óbito espiritual, naturalmente podemos entrar na dificuldade de se levantar, de se ajoelhar, de se dobrar. Todavia ele diz, ele habita para vivificar, ele traz vida aonde a vida foi agredida, aonde a vida foi levada talvez a 70%, 80%. Todavia diz a palavra de Deus que ele habita também no coração dos santos que o buscam, que creem e confiam verdadeiramente na solidez do seu reino. Essa é uma palavra para que você possa trazer o seu coração, a sua alma, e eu também, que não existe lugar de descanso, nem para mim, nem para você, a não ser na palavra do Senhor, porque todos os lugares ao qual os homens mencionaram e mencionam, desde os dias mais remotos da face da terra, os nossos antepassados têm lutado, mas a verdade é que o caminho é o Senhor e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está querendo dizer, não há outro lugar de descanso, senão os caminhos que estão escriturados na palavra sagrada de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por esse grande momento em que somos, na verdade, acolhidos por Deus para habitar sobre as nossas vidas, porque Ele diz que habita diante do coração do abatido, diante do coração do contrito, para fazer de um grande guerreiro, para fazer de um grande combatente, para fazer um homem e uma mulher sólida, um jovem repleto da confiança e da fé na palavra de Jesus Cristo. Ainda que eles tragam alguns brinquedos, algumas novidades, algumas criações, não passam de nada, porque outras gerações também se iludiram com tais coisas, e a nossa geração não é diferente, está iludida com inúmeras criações e não passam de nada que possam nos trazer o descanso definitivo, a paz definitiva, porque elas procedem do coração do homem pecador, do coração do homem ímpio, do coração do homem verdadeiramente mortal, e elas são, na verdade, transeuntes da nossa vida, como coisa que nos desse alegria permanente, e de repente já não são absolutamente nada, envelheceram, prescreveram suas obras de entretenimento, de alegria, de felicidade, e olhamos para elas já não são mais nada diante daquilo que até um momento atrás ou anos representavam ser, e Deus diz, já não são mais nada, e precisam de outros brinquedos, e precisam de outras vivificações terrenas temporais. Todavia elas não podem salvar, ainda que sejam coisas modernas, ainda que sejam coisas por um momento, o homem fica enclausurado e assim embasbacado com o impacto das coisas desenvolvidas pelo homem. Deus diz, logo logo não passará de nada, e não passará de nada, e como escolha que se foi um dia embora da nossa vida, ela será mais uma daquelas escolhas ao qual desprezamos ao longo do nosso viver, da nossa vida aqui sobre a face da terra. A seguir tem um verso muito glorioso, em que o Senhor se compadece grandemente do homem. Eu achei essa palavra aqui extraordinariamente gloriosa. Ele diz no verso 16, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Nós temos aqui, irmãos, um Deus onipotente,
que nos dá a capacidade de digerir pela fé o seu amor, a sua justiça, a sua capacidade de misericórdia e de compaixão. Ele está dizendo aqui na sua palavra: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. Nós sabemos que muitas das vezes nós provamos da indignação e da ira de Deus sobre as nossas vidas. Então nós observamos que muitas coisas que nós pensamos, imaginamos e desejamos que elas possam vir a serem dadas de forma material em nossas vidas, elas não se realizam. E por que não se realizam? Por causa da ira de Deus. Todavia, aqui nesse trecho, para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevaleci com Cristo, e para os santos que creem nesta palavra, hora pregada, ele está dizendo: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. Deus está falando de misericórdia, Deus está falando de compaixão, Deus está falando de um amor de um Deus para com toda a incapacidade humana do homem. Nós estamos falando de um amor infinito, nós estamos falando de alguém que vê a estrutura frágil, incapaz, sabe, a estrutura de um homem que não pode contender absolutamente com Deus de uma forma ao qual muitos têm contendido, porque não tem a devida capacidade de ver a nossa pequena força, a nossa pequena fé, a nossa estrutura tão frágil, tão pequena, tão assim, de forma abalável a qualquer que seja ao mundo espiritual de Deus. Então ele está dizendo aqui que se ele na verdade viesse a prosseguir com o movimento de contenda, nós iríamos desfinhar. Ele está dizendo, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim. O que é definhar, irmãos? É desfalecer, é mostrar uma rendição absoluta e total diante de qualquer que seja a dificuldade e o obstáculo, visto que Deus é que dá a provisão da vida, da coragem, da alegria, da felicidade, da cura, da morte e também da vida. Então ele está dizendo aqui que o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Então não havia prosperidade da vida humana, mas ele entra aqui com um grau muito profundo de compaixão, de misericórdia, de graça, e ele diz, pois não contenderei para sempre, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Nós temos um Deus, irmãos, que não tem prazer na nossa destruição, não tem prazer no embaraço das nossas vidas, não tem prazer em qualquer que seja as veredas, sejam as veredas da malignidade que transita sobre a face da terra. Ora, visto, nós temos visto que o mundo, na verdade, tem repletas veredas e caminhos de malignidade e caminhos de morte, que já levaram milhares e milhões, sejam homens, crianças, jovens, idosos, todos quantos já se, na verdade, lançaram no caminho ao qual não deveriam nunca ter se lançados, uma vez que Deus está nos dando o caminho da verdade, mais uma vez, para ser ratificado entre nós, em nome de Jesus. Agora ele está dizendo aqui no verso 17, por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei, feri o povo, escondi a face, ou seja, saí de cena, e indignei, mas rebelde, seguiu o caminho da sua escolha. Nós vemos então um Deus, irmãos, altamente perseverante, um Deus que conhece as nossas limitações e sabe que muitos daqueles homens terrenos temporais podiam ter, na verdade, se humilhado, podiam ter subjugado a Sagrada Palavra, todavia não o fizeram, porque escolheram fazer a sua própria vontade. E nós sabemos que carne nem sangue herdarão o reino de Deus, mas apenas os lavados e remidos, ao qual seguem a obra gloriosa de crucificação e reconciliação do nosso Salvador,
Jesus Cristo. Que nesta noite fique bem claro para todos nós que nós temos um caminho de descanso, nós temos um caminho de paz, um caminho inabalável. Estamos debaixo do Deus onipotente, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E todos nós podemos assim descansar nesse único caminho, ao qual é o caminho da salvação, é o caminho da eternidade. Que Deus possa abrir os nossos olhos e possa também habitar em nossos corações, para que nós possamos assim glorificar, engrandecer e trazer toda a gratidão a Deus, porque nos foi aberta a oportunidade de descansarmos assim sobre o glorioso porto seguro, que é a palavra de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, do companheiro e amigo onipotente, Deus e Espírito Santo, que tem nos conciliado nesta noite, nesta palavra, para que você saia daqui, eu também, vivificado pelo onipotente poder. Ainda que você tenha sido homem ou mulher, servo ou servo de Deus, alvejado, entristecida, amuada ou desconsolada, ou até mesmo desarrumada, alguma coisa da sua vida humana, Deus quer dizer para você que não possa tu, nesta noite, desejar sair de qualquer que sejam os oráculos de Deus e possa ir para caminhos errôneos, enganosos, mentirosos, que por um momento traz alguma alegria, depois se revelam como coisa que não é nada e nunca foi absolutamente nada. Deus quer dizer que nós podemos descansar na Sagrada Palavra de Deus, ainda que nós tenhamos inúmeras outras situações que possam persuadir a minha alma, a tua alma, porque inúmeros são os inventores que nos lançaram e lançaram gerações outras a estar em águas rotas, em poços imundos, e assim muitos homens beberam de uma água não da vida, mas sim da água da morte. Deus está nos dizendo que esse é o único caminho de descanso, ele é o único caminho de salvação, e ainda que nós estejamos entristecidos, amuados, é só por um momento, mas Deus haverá de te mostrar nessa Sagrada Palavra o quanto Ele é fiel, para assim nos alimentar, nos vivificar, nos fortalecer, nos encorajar, para que novamente nos apresentemos como combatentes de Deus e mulheres santas de Deus, a combater o bom combate. Ora, visto, nós estamos aqui diante de um mundo em que é necessário combate, porque todos os dias eles se levantam com entretenimentos, com brinquedos novos, com ideias novas, com conceitos que podem até mesmo persuadir a tua alma, o teu espírito no primeiro momento, e você tente entrar pelas águas rotas e pelos poços imundos. Isso ocorreu na vida de muitos homens que desejaram então a cultura terrena temporal humana e abandonaram o discurso sagrado ao qual está previsto na soberana palavra de Deus. Eu não estou falando de um conto, eu estou falando de uma fábula, estou falando de um reino, e o reino de Deus é mais sólido do que o mundo real. É o que mostra aqui o profeta em sua escritura, mostrando que há somente descanso na pessoa de Jesus Cristo em toda a sua obra. É o que nós temos que trazer à memória em todo o tempo diante da graça de Deus. Vamos então ao mais um escrito glorioso, para assim a nossa alma se deleitar e possamos glorificar o nome do Senhor, e vivos e vivificados pelo poder de Deus, possamos trazer toda a alegria para a nossa alma, corpo e espírito. Diz assim o Escrito Sagrado no verso 18: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Que Deus maravilhoso! Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e os sararei. Deus está trazendo uma palavra gloriosa e nos dando a oportunidade de abrir os nossos olhos e de implantar nos nossos corações a gloriosa palavra de Deus, os efeitos gloriosos das dádivas e virtudes do reino de Deus que descem da soberana vontade de Deus. Ele está dizendo que tem visto os nossos caminhos e também tem contemplado a nossa vida, de forma que nos sarará, e nos guiará e nos tornará a dar consolação, a saber, os que dele choram. Hoje é o momento, irmãos, para que você que esteja desejoso de fazer outros caminhos, outros pensamentos, outras ocupações, possa colocar definitivamente um freio, um break, e dizer: não vou voltar atrás,
ou apenas prosseguir a minha luta para frente? Você está, na verdade, repousando no porto seguro, que é Jesus Cristo. Então, de maneira alguma, Deus deseja que nós venhamos a titubear em dois pensamentos, mas que venhamos consolar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, tudo que há em nós, tudo que está ao redor de nós, através da palavra de Deus. Verdadeiramente, eles aqui recebem uma palavra do profeta, ao qual Deus, de forma gloriosa, diz que terá compaixão, terá misericórdia, terá graça e nos ajudará. Mas o que mais me surpreende diante desta palavra são os últimos dois textos. Ele diz assim no verso 20, irmãos: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Que Deus nos dê graça para compreender a palavra soberana clássica que diz: então verás a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Que possamos, na verdade, agregar os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso espírito, na solidez, no descanso eterno da palavra de Deus e todas as promessas que vêm do seu reino. Que Deus possa abrir os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente e nos trazer uma gloriosa nutrição da sua palavra, e que nenhum de nós saia daqui para caminhos que são os caminhos trazidos pelos ímpios, pois ele diz que cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Que Deus possa, através da sua infinita misericórdia e bondade e do onipotente Espírito Santo de Deus, repousar, consolar e fazer com que a nossa alma venha descansar, venha assim gloriosamente permanecer em descanso em Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça para digerir e confiar nesta gloriosa palavra em nome de Jesus. E as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor.